Olá, turma! Vamos dar continuidade à disciplina de termologia. Nós estamos na semana 10 e o assunto da aula de hoje vai ser leis da termodinâmica. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. A gente vai fazer uma breve introdução, falar sobre a lei zero da termodinâmica, falar sobre a primeira lei da termodinâmica, entender o que é o equivalente mecânico da caloria, energia interna, lei de Joule, balanço energético e, por fim, algumas aplicações da primeira lei da termodinâmica. Bom, o que nós já vimos? Nós já estudamos que a termodinâmica é a ciência que estuda as relações entre calor e trabalho, que ocorrem durante determinados fenômenos, como, por exemplo, a expansão e a compressão de um gás. Este foi o último assunto que nós estudamos, calor e trabalho. Mas o conceito de termodinâmica vai um pouco mais além que apenas calor e trabalho, não se limita apenas a essa relação. A termodinâmica é parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor e trabalho, mas também outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia a outra. A disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Para que o estudo dos fenômenos que cercam a termodinâmica fossem possíveis, são 4 princípios observados, os quais receberam a nomenclatura de leis da termodinâmica. Então, são essas leis que regem os efeitos, fenômenos da termodinâmica. Vamos começar com a lei zero da termodinâmica. O que ela nos diz? Bom, esta lei temos a definição de equilíbrio térmico, qual auxilia na base para a definição de temperatura. A lei zero da termodinâmica nos diz o seguinte, se dois sistemas estão cada um em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, então estes estão em equilíbrio térmico um com o outro. O que a lei zero da termodinâmica quer nos dizer com esta frase? Bom, observem ali, eu tenho um sistema A e um sistema B. Estes estão em equilíbrio térmico com o sistema C. Para que o sistema A e o sistema B estejam em equilíbrio térmico com o sistema C, ou seja, para que a temperatura de A seja igual à temperatura de C, ou para que a temperatura de B seja igual à temperatura de C, é necessário que A e B também estejam em equilíbrio térmico entre si, ou seja, a temperatura de A precisa ser a temperatura de B, para que esses dois sistemas estejam em equilíbrio com o sistema C, onde TA vai ser igual a TB, que também vai ser igual a TC, certo? Isso é o que nos diz a lei zero da termodinâmica. Vamos falar agora sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, a primeira lei da termodinâmica pelo princípio da conservação da energia, Um sistema não pode criar ou destruir energia. Quando um sistema recebe energia, essa deve ser armazenada por ele ou fornecida ao ambiente sob a forma de trabalho, Ou ainda as duas coisas simultaneamente, ou seja, armazena energia e também realiza trabalho. Ali abaixo, temos um exemplo. Imaginem que eu tenha um sistema com entrada, de 100 joules de energia. Joule vai ser a unidade que a gente usa para calor e que a gente também vem usando quando a gente analisa o trabalho de um sistema, Imaginem que dentro de um determinado sistema eu tenha a entrada, de 100 joules de energia. Bom, essa energia ela precisa ou ser armazenada, ou transferida na forma de trabalho, ou ainda parte ser armazenada e parte ser transformada em trabalho, Do calor recebido, que inicialmente tinha um valor ali de 100 joules, imaginem que 70 joules são cedidos ao meio ambiente sob a forma de trabalho.
e os 30 joules restantes ficam armazenados no sistema, aumentando a energia interna dele. A gente vai ver agora o que é a energia interna de um sistema. A correspondência entre essas grandezas é obtido fazendo o balanço energético, certo? Se 100 joules de calor entrou no sistema, 70 joules de calor foi transformado em trabalho, cedidos para o meio ambiente, na forma de trabalho, e 30 joules foi armazenado no interior do sistema, tá? Vai ser feito um balanço energético e vai existir a conservação de energia, somando os 30 joules que foi armazenado com os 70 joules que foram cedidos, eu vou ter a resultante de 100 joules, que foi a quantidade de calor que entrou, tá? Então, se atentem a essas variáveis: calor, trabalho e energia interna. Bom, a energia interna vai ser a soma de todas as energias de um sistema armazenada dentro de si. Logo, temos que a energia que é adicionada ao sistema em forma de calor, tá? Na qual a gente vai chamar de Q, é igual à energia absorvida pelo sistema, tá? Que a gente vai chamar de energia interna, mais a energia que é convertida em trabalho, né? Que é o símbolo ali grego tal que a gente já estudou. Então, a gente chega à primeira lei da termodinâmica, a seguinte equação: Q igual a tal mais ΔU, ou seja, calor fornecido ao sistema é igual ao trabalho produzido pelo meu sistema mais a variação de energia interna, tá? Então, essa é uma equação bem importante. Anotem aí, primeira lei da termodinâmica, Q igual a tal mais ΔU, certo? Assim, o primeiro princípio da termodinâmica é o próprio princípio da conservação de energia, cujo enunciado é o seguinte: a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma modalidade para outra. Na termodinâmica, não se determina a energia interna de um sistema, mas sim a variação de energia interna, certo? Então, a gente analisa não a energia interna, mas sim ΔU, a variação desta energia interna, tá? Vamos estudar o equivalente mecânico da caloria. Bom, para a aplicação da primeira lei da termodinâmica, que é o princípio da conservação, que nós acabamos de ver, temos que compatibilizar as unidades das grandezas envolvidas. O que eu quero dizer com isso? Isto porque o trabalho e a energia interna podem ser medidos na mesma unidade, mas o calor é medido em calorias, né? Qual é a unidade da energia interna? É joule. E qual é a unidade de trabalho que nós viemos estudando? Também é joule. Só que a unidade de calor é calorias, cal, né? Então, para que a gente tenha todas essas variantes dentro de uma equação, a gente precisa que todas estejam na mesma unidade. Então, a gente precisa, né, de uma constante que seja capaz, né, de unificar estas duas unidades diferentes para que eu possa trabalhar com apenas uma. Para determinar esta equivalência, o físico inglês chamado James Prescott Joule estabeleceu a relação precisa entre calor e energia mecânica. Para isso, Joule utilizou uma roda com palhetas que estavam dentro de um cilindro com água, tá? Vou mostrar para vocês uma figura agora, conectadas a um conjunto de pesos em suas pontas, né? Conectados pela extremidade. Vou mostrar para vocês a imagem. Reparem, eu tenho então um cilindro, aqui dentro eu tenho água, tá? Conectados através de um eixo, as pás, né? Eu vou ter a conexão do meu eixo com as pás e também com o meu eixo eu vou ter pesos, né? Presos aqui, ó, nas extremidades das cordas.
Bom, quando os pesos caem, quando esses pesos descem, as palhetas giram. Na verdade, quando os pesos descem, a corda faz com que esse eixo aqui gire, né? E como o eixo está conectado às pás então passam também a girar. O giro das palhetas faz com que a temperatura da água aumente, tá? Inicialmente eu tenho aqui um termômetro e depois eu vou ter o movimento dos meus pesos, né, para baixo e o giro, nesse caso aqui, né, no sentido anti-horário a princípio, tá? É que tá em 3D, não tem como a gente julgar em 2D se é horário anti-horário, mas tá aqui o sentido de giro das minhas palhetas, né? Vai fazer com que gire as minhas pás e o giro das palhetas faz com que aumente a temperatura da água. Com essa experiência, o Joule conseguiu determinar o equivalente mecânico do trabalho, ou seja, o quanto de trabalho foi realizado nesse sistema, nessa experiência, e o quanto de calor se obteve com a realização deste trabalho, tá? E aí ele encontrou então o fator de conversão de Joule em caloria, e é chamado de equivalente mecânico da caloria. Tá? E a partir desse experimento ele chegou os seguintes valores, que uma caloria equivale a 4,186 joules, né? Então, quando o calor é nos dado em calorias, para utilizar a equação da primeira lei da termodinâmica, eu preciso que todas as variáveis estejam em joule. Então, eu consigo transformar a unidade caloria em joule a partir desta conversão, tá? Então, uma caloria é igual a 4,186 joule, tá? Então, anotem aí essa conversão também. Como o fator da conversão em joule em caloria equivale, né, 4,18 joules por calorias, ou uma caloria equivale a 4,18 joules, podemos dizer que 4,18 joules é a quantidade de energia necessária para que 1 grama de água aumente sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Então, essa é a quantidade de energia para que, se eu tiver 1 grama de água e eu quiser aumentar 1 grau a sua temperatura, por exemplo, 1 grama de água eu quero aumentar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, eu preciso ter 4,18 joules de energia. Portanto, a expressão que relaciona trabalho e calor nas mesmas unidades é a seguinte, ó, tal igual a 4,18 Q, né? Tal vai ser a energia em joule e Q vai ser a energia em caloria, certo? Então, se eu quero transformar um valor de caloria para joule, eu multiplico por 4,18, e se eu quero transformar um valor em joule para caloria, eu divido por 4,18. O que é a energia interna? Tá, gente? Vamos entender a energia interna, porque a gente utiliza na primeira lei da termodinâmica a variação de energia interna, né? Quando a gente está estudando sistemas, a gente analisa a variação de energia interna. O comportamento da energia interna de um sistema também foi estudada por Joule, certo? O experimento feito por ele consistiu num sistema de 2 recipientes, A e B, tá? São os recipientes circulares ali em azul, olhem a figura. Comunicados por um tubo, tá? Em uma determinada massa gasosa aprisionada no vaso A e por meio de uma válvula, tá? Tenho ali uma válvula no interior do meu tubo que liga o meu vaso A com o meu vaso B, tá? E no vaso B eu tenho o vácuo, tá? Então, inicialmente eu tenho um vaso A com um determinado gás ligado por um tubo, mas esse tubo está fechado através de uma válvula até o vaso B. Nesse vaso B eu tenho vácuo, tá?
todo esse sistema, o vaso A, o vaso B e a ligação entre eles, foi colocado em outro recipiente contendo água, tá? Então ele foi submerso em um recipiente com água. Nesse recipiente eu também tenho um termômetro para avaliar, tá, o efeito da temperatura com esse sistema, tá? Após o sistema considerado atingir o equilíbrio térmico, ou seja, né, o meu vaso A eu tinha um gás com uma determinada temperatura. No vaso B eu tinha o vácuo, né? Então eu tenho outra temperatura. Esses dois vasos conectados foram mergulhados na água, né? Levou um tempo para se atingir o equilíbrio térmico, tá? Que é a igualdade de temperaturas. Depois que eu atingi o equilíbrio térmico do meu sistema com a minha água, a válvula do interior ali do meu tubo, que liga o gás A até o gás B, foi aberta, permitindo a saída do gás através de uma expansão livre. Por que expansão livre, gente? Porque ali no vaso B eu tinha o vácuo, tá? Então eu não tinha nenhuma substância ocupando espaço nenhum. Eu tinha apenas um espaço vazio, é isso que é o vácuo, tá? Então, como os gases, eles têm a capacidade de se expandir por todo o recipiente, né? Quando eu abri a válvula, parte do gás A foi para o recipiente B ali e ocupou todo o espaço de B, tendo assim, né, uma expansão livre. Ele se expandiu até ocupar o volume dos dois vasos, né? Porque o vaso B estava vazio. Observou-se o termômetro depois que eu abri então a válvula ali de união entre os meus dois vasos e constatou-se que não houve variação da temperatura da água, ou seja, não houve passagem de calor do sistema para a água, tá? Como a expansão do gás contida no vaso A foi livre, ou seja, ele pôde se expandir até ocupar todo o espaço de B, né? Imaginem que eu poderia ter outra opção, eu poderia ter um outro gás dentro de B, tá? Então ele não ia sofrer uma expansão livre, aquele espaço já estava ocupado. Nesse caso, B estava vazio, então ele sofreu uma expansão livre, certo? Pois realizou sobre uma determinada pressão ali. A pressão vai ficar zero, né? Não houve variação de pressão. Verificou-se que o trabalho da expansão foi nulo. Por quê, gente? Inicialmente eu botei o meu sistema dentro de um recipiente com água, ele entrou em equilíbrio térmico, tá? Então ficou lá marcando no termômetro uma certa temperatura e ela não variou mais, ela se manteve constante. Então eu cheguei até o equilíbrio térmico. Depois que eu abri ali a válvula, né, que liga A e B, houve a expansão livre de um gás. Então, né, a expansão foi nula porque não teve alteração ali na pressão do meu sistema. Depois que a válvula foi aberta e houve a expansão, não teve alteração na temperatura do termômetro, né? A temperatura da água ali que o termômetro estava medindo. Então, não houve passagem de calor do sistema para a água, tá? Então, o meu Q foi zero. A pressão no vaso B, como estava em vácuo, também é zero. E verificou-se que nessa expansão não houve trabalho. Aplicando o primeiro princípio, que é a primeira lei da termodinâmica, onde Q é igual a tal mais delta U, se não tenho temperatura, se eu não teve a transferência de calor, o meu Q é zero. Se não houve trabalho, o meu tal é zero. Logo, a variação da energia interna também foi nula, né? Reparem a primeira lei da termodinâmica aqui. Se esta minha variável for zero e o Q também for zero, né? A minha variação de energia interna também vai ser zero, tá? O que a gente conclui, então, com esse experimento? A gente pode concluir que a energia interna de um gás não depende do volume nem da pressão, pois ambos
variam e a energia interna permaneceu constante, tá? Não quer dizer que a energia interna desse sistema é zero. Quer dizer que não houve variação de energia interna, certo, gente? Vamos tentar comparar com variação de temperatura, que eu acho que é algo mais próximo a nós, tá? Eu estou num ambiente a 20 graus Celsius, tá? Passei o dia medindo a temperatura do ambiente, não saiu desses 20 graus. A minha variação de temperatura foi zero, mas a minha temperatura é os 20 graus Celsius, tá? Com o experimento, a gente observou que, mesmo com a alteração do volume, porque o gás estava contido apenas em A, eu abri a minha válvula, ele também ocupou o espaço de B. Então, eu tive variação do volume, certo? E também tive variação da pressão, porque o meu gás estava aqui, ó, dentro do vaso A, com uma determinada pressão. Quando eu abri a minha válvula e ele também ocupou o espaço de B, o volume de B, essa pressão também teve variação, tá? Só que mesmo variando o volume e a pressão, eu não tive variação da energia interna, tá? Com isso, a gente concluiu que a energia interna do gás não depende nem do volume, nem da pressão, porque os mesmos podem variar e a energia interna permanece constante, tá? A energia interna depende da temperatura, tá? Pois se esta variar é porque houve troca de calor, mesmo não havendo trabalho, tá? Então, com esse experimento feito por Joule, a gente chega à conclusão que a variação de energia interna não depende da variação de volume nem da variação de pressão. A variação de energia interna depende apenas da temperatura do meu sistema. Lei de Joule. Bom, a energia interna de uma determinada massa de um gás perfeito depende exclusivamente de quem? Da temperatura, que foi o que nós acabamos de ver ali, tá? A partir daquele experimento de Joule, concluímos que depende exclusivamente da temperatura, a variação da energia interna, e com isso, quando a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Quando a temperatura se mantém constante, a energia interna também se mantém constante, tá? A energia interna do gás perfeito se resume à energia cinética de translação de suas moléculas, tá? Essa expressão a gente já viu na teoria cinética do gás perfeito, tá? Logo, temos a expressão da variação de energia interna de um gás perfeito e monoatômico, ou seja, essa é a equação, tá? Para variação de energia interna quando eu tenho um gás perfeito monoatômico, ou seja, um átomo daquele gás, tá? Então, anotem aí, variação de energia interna é igual a 3 meios de N, N é o número de mols, vezes R, lembrando que R é a constante dos gases, vezes ΔT, ou seja, variação de temperatura. Outra equação para vocês anotarem. Pessoal, vou parar esse vídeo por aqui e agora a gente continua na parte 2 para não ficar muito longo.